Contaremos uma história que revela a importância dos pais e dos professores como construtores de um mundo melhor. Num tempo não muito distante do nosso, a humanidade ficou tão caótica que os homens fizeram um grande concurso. Eles queriam saber qual a profissão mais importante da sociedade. Os organizadores do evento construíram uma grande torre dentro de um enorme estádio com degraus de ouro cravejados de pedras preciosas. A torre era belíssima. Chamaram a imprensa mundial, a TV, os jornais, as revistas e as rádios para realizarem a cobertura. O mundo estava plugado no evento. As regras eram as seguintes: cada profissão era representada por um ilustre orador. O orador deveria subir rapidamente no degrau da torre e fazer um discurso eloquente e convincente sobre os motivos pelos quais sua profissão era a melhor e mais importante da sociedade moderna. Nações e grandes empresas patrocinavam a disputa. Estabelecidas as regras, a disputa começou. A mediadora do concurso bradou: "O espaço está aberto." Sabe quem subiu primeiro na torre? Os educadores! Não, o representante da minha classe, a dos psiquiatras. Ele subiu na torre e em plenos pulmões proclamou: As sociedades modernas se tornaram uma fábrica de estresse. A depressão, a ansiedade são as doenças do século. As pessoas perderam o encanto pela existência, muitas desistem de viver. A indústria dos antidepressivos e dos tranquilizantes se tornou a mais importante do mundo. O público pasmo ouvia atentamente seus argumentos contundentes. O normal é ter conflitos e o anormal é ser saudável. O que seria da humanidade sem um psiquiatra? Um albergue de seres humanos sem qualidade de vida alguma. Hoje, vivemos numa sociedade doentia. Claro que somos, juntamente com os psicólogos e clínicos, os profissionais mais importantes da sociedade. No estádio reinou um silêncio. Muitos na plateia olharam para si mesmos e perceberam que não eram alegres, estavam estressados, dormiam mal, acordavam cansados e tinham uma mente agitada com dores de cabeça. Milhões de espectadores ficaram com a voz embargada. Os psiquiatras pareciam imbatíveis. Em seguida, a mediadora bradou: "O espaço está aberto." Sabe quem subiu depois? Os professores! Não, a representante dos magistrados, os juízes de direito. Ela subiu no degrau mais alto e, num gesto de ousadia, deferiu palavras que abalaram os ouvintes. Observem os índices de violência. Eles não param de aumentar. Os sequestros, assaltos e a violência no trânsito enchem as páginas dos jornais. A agressividade nas escolas, os maus tratos infantis, a discriminação racial e social fazem parte da nossa rotina. Os homens amam seus direitos e desprezam seus deveres. Os ouvintes menearam a cabeça, concordando com os argumentos. Em seguida, a representante dos magistrados foi mais contundente. O tráfico de drogas movimenta tanto o dinheiro como o petróleo. Não há como extirpar o crime organizado. Se vocês querem segurança, aprisionem-se dentro de suas casas, pois a liberdade pertence aos criminosos. Sem o juiz e os promotores, a sociedade se esfacela. Por isso declaro, com o apoio dos promotores e do aparelho policial, que pertencemos à classe mais importante da nossa sociedade. Todos engoliram em seco essas palavras. Elas perturbavam os ouvidos e queimavam na alma, mas pareciam incontestáveis. Outro momento de silêncio, agora mais prolongado. Em seguida, a mediadora, já suando frio, disse: "O espaço está novamente aberto." Um outro representante, o mais intrépido, subiu no degrau mais alto da torre. Sabe quem foi dessa vez? Os educadores! Não, foi a representante das Forças Armadas. Com uma voz vibrante e sem delongas, ela discursou: "Os homens desprezam o valor da vida. Eles se matam por muito pouco. O terrorismo elimina milhares de pessoas. A guerra comercial mata milhões de fome. A espécie humana se esfacelou em dezenas de tribos. As nações só se respeitam pela economia e pelas armas que possuem. Quem quiser a paz tem que se preparar para a guerra." Suas palavras chocaram os ouvintes, mas eram inquestionáveis. Em seguida, ela concluiu: "Sem as Forças Armadas não haveria segurança. O sono seria um pesadelo. Por isso declaro: quer se aceite ou não,
que os homens das Forças Armadas não são apenas a classe profissional mais importante, mas também a mais poderosa. A alma dos ouvintes gelou, todos ficaram atônitos. Os argumentos dos 3 oradores eram fortíssimos. A sociedade tinha se tornado um caos. As pessoas do mundo todo perplexas não sabiam qual atitude a tomar. Se aclamava um orador ou se chorava pela crise da espécie humana que não honrou sua capacidade de pensar. Ninguém mais ousou subir na torre. Em quem votariam? Quando todos pensavam que a disputa havia se encerrado, ouviu-se uma conversa no sopé da torre. De quem se tratava? Desta vez eram os professores. Havia um grupo deles da pré-escola, do ensino fundamental, do médio e do universitário. Eles estavam encostados na torre, dialogando com um grupo de pais. Ninguém sabia o que estavam fazendo. A TV os focalizou e projetou no telão. A mediadora gritou para um deles subir na torre e eles se recusaram. A mediadora os provocou. Sempre há covardes numa disputa. Houve risos no estádio. Fizeram chacota dos professores e dos pais. Quando todos pensavam que eles eram frágeis, os professores, com incentivo dos pais, começaram a debater ideias, permanecendo no mesmo lugar. Todos se faziam representar. Uma professora, olhando para o alto, disse para o representante dos psiquiatras: Nós não queremos ser mais importantes do que vocês, apenas queremos ter condições para educar a emoção dos nossos alunos, formar jovens livres, felizes, para que eles não adoeçam e sejam tratados por vocês. O representante dos psiquiatras recebeu um golpe na alma. Em seguida, um outro professor que estava do lado direito da torre olhou para a representante dos magistrados e disse: Jamais tivemos a pretensão de ser mais importante do que os juízes. Desejamos apenas ter condições para lapidar a inteligência dos nossos jovens, fazendo-os amar a arte de pensar e aprender a grandeza dos direitos e dos deveres humanos. Assim esperamos que jamais se sente num banco dos réus. A representante dos magistrados tremeu na torre. Uma professora do lado esquerdo da torre, aparentemente tímida, encarou a representante das Forças Armadas e falou poeticamente: Os professores do mundo todo nunca desejaram ser mais poderosos nem mais importantes do que os membros das Forças Armadas. Desejamos apenas ser importantes no coração das nossas crianças. Almejamos levá-las a compreender que cada ser humano não é mais um número na multidão, mas um ser insubstituível, um ator único no teatro da existência. A professora fez uma pausa e completou: Assim, eles se apaixonarão pela vida, e quando estiverem no controle da sociedade, jamais farão guerras, sejam guerras físicas, que retiram o sangue, sejam as comerciais, que retiram o pão. Pois cremos que os fracos usam a força, mas os fortes usam o diálogo para resolver seus conflitos. Cremos ainda que a vida é obra-prima de Deus, um espetáculo que jamais deve ser interrompido pela violência humana. Os pais deliraram de alegria com essas palavras, mas a representante do judiciário quase caiu da torre. Não se ouvia um zumbido na plateia. O mundo ficou perplexo. As pessoas não imaginavam que os simples professores que viviam no pequeno mundo das salas de aula fossem tão sábios. O discurso dos professores abalou os líderes do evento. Vendo ameaçado o êxito da disputa, a mediadora do evento disse arrogantemente: Sonhadores, vocês vivem fora da realidade. Uma professora destemida bradou com sensibilidade: Se deixarmos de sonhar, morreremos. Sentindo-se questionada, a organizadora do evento pegou o microfone e foi mais longe na intenção de ferir os professores. Quem se importa com os professores na atualidade? Comparem-se com as outras profissões. Vocês não participam das mais importantes reuniões políticas. A imprensa raramente os noticia. A sociedade pouco se importa com a escola. Olhem para o salário que vocês recebem no final do mês. Uma professora fitou e disse com segurança: Não trabalhamos apenas pelo salário.
mas pelo amor dos seus filhos e de todos os jovens do mundo. Irada, a líder do evento gritou: sua profissão será extinta na sociedade moderna. Os computadores os estão substituindo. Vocês são indignos de estar nessa disputa. A plateia manipulada mudou de lado. Condenaram os professores, exaltaram a educação virtual e gritaram em coro: computadores, computadores, fim dos professores. Computadores, computadores, fim dos professores. Computadores, computadores, fim dos professores. O estádio entrou em delírio repetindo esta frase. Os professores nunca haviam sido tão humilhados, golpeados por essas palavras, resolveram abandonar a torre. Sabe o que aconteceu? A torre desabou. Ninguém imaginava, mas eram os professores e os pais que estavam segurando a torre. A cena foi chocante. Os oradores foram hospitalizados. Os professores tomaram então outra atitude inimaginável. Abandonaram pela primeira vez as salas de aula. Tentaram substituí-los por computadores, dando uma máquina para cada aluno. Sabe o que ocorreu? A sociedade desabou. As injustiças e as misérias da alma aumentaram mais ainda. A dor e as lágrimas se expandiram. O cárcere da depressão, do medo e da ansiedade atingiu grande parte da população. A violência e os crimes se multiplicaram. A convivência humana, que já estava difícil, ficou intolerável. A espécie humana gemeu de dor. Corria o risco de não sobreviver. Estarrecidos, todos entenderam que os computadores não conseguiam ensinar a sabedoria, a solidariedade e o amor pela vida. O público nunca pensara que os professores fossem os alicerces das profissões e o sustentáculo do que é mais justo e inteligente entre nós. Descobriu-se que o pouco de luz que entrava na sociedade vinha do coração dos professores e dos pais que arduamente educavam seus filhos. Todos entenderam que a sociedade vivia uma longa e nebulosa noite. A ciência, a política e o dinheiro não conseguiam superá-la. Perceberam que a esperança de um belo amanhecer repousa sobre cada pai, cada mãe e cada professor, e não sobre os psiquiatras, o judiciário, os militares e a imprensa. Não importa se os pais moram num palácio ou numa favela, se os professores dão aula numa escola suntuosa ou pobre, eles são a esperança do mundo. Os professores choraram, ficaram comovidos com tal promessa. Há séculos eles esperavam que a sociedade acordasse para o drama da educação. Infelizmente, a sociedade só acordou quando as misérias sociais atingiram patamares insuportáveis. Mas como sempre trabalharam como heróis anônimos e sempre foram apaixonados por cada criança, cada adolescente, cada jovem, os professores resolveram voltar para a sala de aula e ensinar cada aluno a navegar nas águas da emoção. Pela primeira vez, a sociedade colocou a educação no centro das suas atenções. A luz começou a brilhar depois de uma longa tempestade.